Final do ano. E sabem, se há algo que é mais importante na vida, são ideias. E sabem que nós todos, para termos resultados na nossa vida, nós precisamos ter ideias. E sabes, a dificuldade é transformar ideias em resultados. Porque eu, quando era mais novo, eu tinha muitas ideias. Quem já teve muitas ideias? Às vezes até me chamavam um pouco idiota. Tenho que ser honesto. Eu tinha tantas ideias, mas elas eram ideias tão minhas, que ao mesmo tempo que eu tinha uma ideia, e ainda antes de a concretizar, eu já estava a ter outra. E eu, às vezes, atropelava-me das minhas próprias ideias. Mas quando eu vim para Deus, tudo isso que era algo que era falta de ordem, Deus começou a se transformar em algo ordenado. Começou a mostrar que as ideias que eu tinha, algumas eram minhas, mas que algumas eram dele. E eu comecei a ver resultados da minha vida a partir do quê? A partir do momento em que comecei a pôr as ideias de Deus em prática. E sabem, as ideias, Deus escolheu-nos a nós, diz a Bíblia, como recipiente. Diz a Bíblia, em Salmos, os teus olhos viram a minha substância, ainda informe. E no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Ou seja, nós éramos uma substância informe. Na cabeça do salmista não havia nada, nem ideia própria, mas já havia uma ideia própria de Deus para ele. Sabes, a nossa vida tem um propósito. Nós somos o recipiente das ideias de Deus. Só que o que acontece é que muitos de nós, por não entendermos que Deus estabelece da desordem ordem, nós continuamos muitas vezes a viver nas nossas ideias antes de viver nas ideias de Deus. E enquanto nós vivemos nas nossas ideias e não vivemos nas ideias de Deus, os nossos resultados não vão ser os mesmos. O tempo que eu tive até aqui, a viver nas minhas ideias, eu não tive os mesmos resultados que tenho hoje. E sabem, eu não sou grande assim há tantos anos, mas as ideias de Deus, quando elas são prontas em prática, elas fazem milagres. Aleluia. Elas abrem portas onde mais ninguém abre. Elas fazem coisas tremendas. Sabes, vai abrir um novo ano. Eu acho interessante a maneira como os próprios judeus entram no novo ano. A Bíblia sempre os ensinou isso, sempre incentivou os judeus a crerem em Deus. Mas os judeus, quando entram no ano, eles fazem isso, nomeadamente, quase sempre em setembro, neste próximo ano de 2014, se não me engano, é no dia 25 de setembro que eles vão fazer uma festa que se chama Rosh Hashanah. É uma festa onde eles fazem a celebração do ano. É como se fosse o início do ano. O calendário judaico é diferente do nosso calendário gregoriano. E é interessante ver que, sabem, que quando eles fazem o Rosh Hashanah, eles fazem isso com um objetivo. A própria palavra Rosh Hashanah, não sei se vocês sabem o que significa. Significa cabeça do ano. Significa entrar cabeça no ano. Sabem o que é cabeça? Significa estar a entrar com as ideias que vêm da parte de Deus naquele ano. Significa que os judeus, e por isso às vezes a gente pergunta, mas porquê que os judeus são um povo que conseguem ter prosperidade até no meio da adversidade? Como é que os judeus saem e são imigrantes há tantos séculos e tantos anos e conseguem prosperar em terras que os próprios locais não prosperam? Porquê? Porque eles entram sempre, eles fazem uma virada de ano, eles entram no Rosh Hashanah, entram com a mentalidade que eles vão entrar de cabeça no ano, vão entrar no ano para vencer. Vão entrar com as ideias de Deus. Sabem, quando o povo judeu, olha, Deus é tão bom, só para fazer entender a importância das ideias de Deus. Quando Deus imaginou e sabia que o povo judeu iria passar tantas dificuldades, no futuro ia ser um povo que iria ter uma diáspora tão forte como teve, e o diabo iria ter um projeto para destruir completamente sobre a terra. Deus ensinou através da arte de criar as peças no tabernáculo, as próprias coisas que eram usadas pelos próprios sacerdotes para que eles aprenderem a trabalhar o ouro, trabalhar os diamantes, trabalhar as pedras preciosas. E sabem qual tem sido o alimento ao longo de todos estes anos todos? Desde há centenas de anos que os judeus fazem isso e conseguiram passar até na guerra, na Segunda Guerra Mundial, através de irem de um sítio para o outro, fazendo diamantes, fazendo polrinhos de diamantes, trabalhando no ouro. Vejam bem coisas que Deus os ensinou, que eles nunca foram ideias deles.
seja, as ideias de Deus, elas levam-nos a prosperar. Elas têm um projeto maior. Aleluia. E sabes, e quando nós recebemos as ideias de Deus, nós vamos entrar num novo ano. Se eu entrar com as minhas ideias novamente, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz até aqui. Eu reparei que as ideias que eu tive este ano e que eu pus em prática, que foram ideias minhas, que eu bati de cabeça novamente este ano. E também reparei que as ideias que eu novamente pus em prática, que eu sei que foram ideias de Deus, que era projeto de Deus aqui, Deus fez milagres. Sabe, nós não podemos entrar da mesma maneira como entramos todos os anos, mas nós que somos portugueses temos a tendência de entrar num novo ano como? Epá, vendo as estatísticas da televisão, olhando a realidade daquilo que é verdade, que são os problemas financeiros, que são os problemas das pessoas que estão a viver, são as dificuldades, nós não entramos com a mentalidade de vencer, não é? Nós entramos com a mentalidade de sobreviver, não é? E há muita diferença entre quem sobrevive e quem vive. E sabes, Deus chamou-nos para viver, não foi para sobreviver. Amém. Deus chamou-te para vencer, não te chamou para retroceder. E sabes, e tu precisas de ideias que venham da parte de Deus. Ideias que Deus te dê para tu poderes vencer as coisas que Deus tem para ti. E sabes, às vezes as ideias de Deus são absurdas. Deus deu uma ideia a um homem que foi altamente absurda. Deu uma ideia, não é? Para ele construir uma arca no meio do deserto. Era uma ideia naquela altura absurda. Toda a gente criticava. Milhares de pessoas devem ter dito montes de asneiras antes de Noé. Mas Noé sabia que era uma ideia de Deus. Aleluia. Prevaleceu na ideia de Deus. Sabe o que aconteceu? Um dia, quando veio e se concretizou aquilo, que Deus já estava a preparar, porque Deus estava a dar uma ideia para salvar a humanidade. E apenas um homem acreditou naquilo. Quando aquilo aconteceu, o que aconteceu é que só ele foi salvo. E é tão interessante que Noé nem a sogra levou na arca. Ou seja, é tão interessante ver como é que Deus faz as coisas. Dá ideias para que nos proteger. Dá ideias para nos guardar. Dá ideias para nos levar a ter um futuro melhor. Por isso a Bíblia diz que os planos de Deus são de bem, sem mal. São de paz connosco. São de alegria para nós. Porquê? Porque Deus olha para nós e olha para nós como uma substância informe, mas que Ele tem ideias para colocar. Ele tem projetos para colocar. Eu lembro-me da história de um homem. Sabem, há tantas coisas. Hoje nós estamos num momento em que as ideias cada vez estão mais rápidas e estão mais concretizadas. Mas é tão interessante ver que, através de coisas, aconteceu certa vez um escocês, um médico. Ele queria saber, ele já operava muita gente e via que as pessoas sofriam muito. E conta que uma vez ele estava a ler a Bíblia. E ele estava a ler a Bíblia e ele, a ler a Bíblia, ele leu uma passagem que dizia que Deus tinha colocado Adão num sono profundo e dali tinha retirado a sua mulher. E quando ele leu aquele texto, aquilo era uma ideia. Poxa, mas se nós conseguíssemos agarrar as pessoas que sofrem sempre que a gente faz operações e conseguíssemos lhes dar um sono profundo onde elas não sofressem e nós conseguíssemos lhes dar um tempo onde nós conseguíssemos fazer todo aquele trabalho que nós temos que fazer na operação e eles não sofressem. E sabem o que aconteceu? Ele começou com isso em prática. E daí criou a anestesia. E sabem quem foi? Foi um crente que fez isso. Hoje é uma coisa comum no mundo, mas foi um crente que iniciou isso. Amém. Glória a Deus. Ele inspirou-se na Bíblia. Sabem, a Bíblia não é um livro para nós andarmos por debaixo do braço. A Bíblia é um livro para nós vermos os testemunhos grandiosos das coisas que Deus fez. Das ideias que Deus deu. Sabes, e Deus ainda tem ideias hoje para nós. Por isso a Bíblia diz que Deus nos deixou quem? O Espírito Santo é nosso ajudador para quê? Qual é o objetivo do Espírito Santo estar connosco? É nosso ajudador para nos dar as ideias. Deus aqui não dentro. Quando, sabem, o que Deus gosta de fazer, e aí que se vê a ação do Espírito. A ação do Espírito só entra a partir de uma ideia.
A Bíblia diz que a terra estava informe e vazia. E Deus teve uma ideia. Quis criar a terra e quis criar o homem. E a Bíblia diz que então Deus colocou o Espírito. E ele estava à volta da terra. E o Espírito construiu o resto da terra. Sabes o que é que isso quer dizer? Quer dizer que Deus cria o caos. Do caos Deus cria, e das necessidades e dos problemas, Deus cria as bênçãos. E cria a ordem. Sabes, se tu estás a passar alguma dificuldade, se este ano 2013 foi um ano na tua vida de desordem em alguma área, seja na área familiar, seja na área financeira, seja na área pessoal, nos teus sonhos, nas coisas que tu pretendes, seja na tua saúde, há desordem. Não reina a plenitude de Deus. Mas Deus tem ideias para ela vir. Entendes a diferença? Tu podes estar dessa maneira, mas Deus já está com ideias para te dar. Em 2014. Aleluia, eu creio. Amém? Deus tem isso para ti. Sabes que este ano tu possas entender uma coisa, tens que entrar com a cabeça no ano. Tens que entrar no ano para vencer. Tens que entrar com as ideias de Deus. Tens que agarrar um papel e colocar e ver as dificuldades e as coisas que estão desordenadas na tua vida, colocar diante de Deus e pedir a Deus, Deus, dá-me ideias para estas situações. E Deus vai dar. E aí pões em prática. Amém? Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz assim em Miqueias 4: mas nos últimos dias acontecerá que no monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se ele lavará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos, e irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque sairá a lei e de Jerusalém sairá a palavra do Senhor. Sabem, isto é um texto que fala daquilo que é uma ideia de Deus para o futuro. Não é algo que vai acontecer agora, é algo que está para acontecer no tempo de Deus. Mas isso significa que Deus já tem ideias daquilo que será o futuro. E sabem, a dificuldade é esta: é que nós partimos as ideias de Deus, nós temos que saber qual é a procedência delas. Para tu transformares as ideias que Deus te vai dar para terem resultados mesmo, tu precisas de saber qual é a procedência delas. Tens que saber se elas são mesmo ideias de Deus. Sabem, há pessoas que pensam que a terra vai morrer com água. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que não vai ser assim. Ou seja, isso é uma profecia falsa. É uma ideia que não é a ideia de Deus. Sabes, há muita gente que vai falar à tua vida e te vai dizer: olha, faz isto, faz aquilo, faz o outro para resolver este problema. Ou seja, a pessoa vai tentar te orientar na tua desordem. Mas isso pode ser uma ideia da pessoa, não pode não ser a ideia de Deus. Tu tens de te orientar naquilo que é a ideia de Deus e não a ideia dos homens. Verdade, Pai. Tens de te orientar naquilo que Deus te inspirado a fazer. E quando tu te orientares e souberes que aquilo é mesmo da parte de Deus, então aí tens de começar a dar novos passos. Sabes, tens que saber. O primeiro passo é saber qual é a procedência das minhas ideias. De onde é que elas estão a surgir? De onde é que elas estão a vir? E digo-vos, todos nós aqui já temos ideias, sim ou não? Amém. Mas isso não quer dizer que nós temos as ideias de Deus. Eu já ouvi pessoas até na igreja dizer que têm ideia: olha, qual é a minha ideia no próximo ano, na minha vida espiritual? Olha, eu vou me dedicar mais ao trabalho. Como é que alguém que tem a ideia de crescer mais espiritualmente se vai dedicar muito mais ao trabalho? É incrível ver, sabem? A ideia de Deus, Deus ensinou o povo a dedicar-se muito mais a Ele do que ao trabalho. Deus tem muito mais festas no povo judeu, tem muitos mais dias de sábado para descansar do que para trabalhar. Mas nós fazemos o contrário. A nossa ideia para resolver os nossos problemas é o contrário. As nossas ideias é trabalhar mais. Mas se Deus te der uma ideia que resolve o teu problema. Eu estava agora no Brasil. Sabe, no ano passado, só para fazer agora um balanço, no ano passado, no final de 2012, eu estava a fazer os meus álbuns, assim, estávamos nesta época. E eu estava na igreja, a preparar os meus álbuns para 2013, pensando. Mas na altura eu pensei assim, veio uma ideia tão grande do que estava a acontecer em Portugal. E eu olhar para a igreja, nós com o objetivo de
montarmos 200 igrejas, que é o nosso alvo até 2020 como igreja. Aleluia. Nós queremos montar 200 igrejas até 2020. Então eu pensei assim, Deus, como é que a gente vai fazer isso? Tudo bem, nós já chegamos aqui, já ultrapassámos os 1000 membros, já chegamos a isto tudo, mas como é que a gente vai chegar a 200 igrejas? Uma igreja em Portugal, uma igreja portuguesa. E aquilo começou-me a surgir mesmo, tenho que ser honesto. Comecei a pensar, eu não posso ir para um caminho desses. Será que essa ideia é mesmo de Deus? Será que tu tens mesmo esse projeto? Queres expandir-se em igreja? E na altura começou-me a criar medo, comecei a ver os relatórios financeiros, começou-me a vir à cabeça as despesas das coisas todas. Começou-me a vir à cabeça a quantidade de pessoas que tinham de trabalhar para isso. Começou-me a vir à ideia a quantidade de viagens que eu tinha que fazer e aquilo que eu tinha no bolso para fazer. E sabem, antes de fazer os alvos, eu comecei a tremer, pensei assim, calma. Eu nem vou fazer alvos, pensei na hora. Eu nem vou fazer alvos. Porque às vezes é mais fácil a gente fazer isso. Não fazendo alvos, a gente não arrisca em nada. É verdade. Mas nós pensamos assim, mas tu crês em mim? Acreditas que eu tenho ideias para ti ou não crês? Não é isso assim, então calma. Eu vou pensar como tu pensas. Sabe o que aconteceu um ano depois? Eu fiz num ano mais de 40 voos, sabe? Um português, de Portugal. Abrimos igrejas no Brasil, abrimos igrejas em Portugal, expandimos os nossos espaços todos aqui em Portugal. Nós tínhamos tudo dos nossos pequenos espaços para espaços todos maiores do que 600 metros quadrados. Não estou a falar de mim grande, estou a falar de vários. Sabe, quando a gente abre os olhos para ver Deus, tudo é possível. E se tu quer, olha, consegui arranjar uma equipa onde as pessoas diziam que tinham tanta miséria, tanto problema, ia ser um ano tão difícil, só comigo, levou uma equipa de evangelismo, mais de 40, foram 40 pessoas comigo, a Santo Tomé a fazer evangelismo. Todas elas pagaram no bolso delas para ir. Estamos a falar de mais de 40 e tal mil euros, irmãos. É muito dinheiro. Quem está aqui 40 mil euros? É muito dinheiro. Sabe, a gente pode fazer projetos muito mais ousados se essas ideias vêm da parte de Deus. Aleluia. Aleluia. Mas nós temos que saber que se eles são ou não da procedência de Deus. E não nos podemos acanhar, esse é que é o problema. Nós temos medo de arriscar. Eu digo-vos, enquanto a gente não arrisca, a gente não experimenta o melhor de Deus. É verdade. Outra coisa que é importante, que diz em Eclesiastes 10:20, diz assim, Eclesiastes 10:20, nem ainda no teu pensamento amaldiçoas o rei, nem tão pouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoas o rico, porque as aves do céu levarão a sua voz. Diz assim comigo, as aves do céu levariam a voz. E os que tinham asa dariam notícia do assunto. Isso quer dizer o quê? Quer dizer, aqui Eclesiastes está a trazer uma palavra de sabedoria. Que é o quê? Olha, nós temos que ter muito cuidado com as coisas que a gente pensa e fala. Porque as coisas que a gente pensa e fala, elas disseminam-se. As coisas que a gente guarda no nosso coração, e imaginem que ideias que vêm da parte de Deus e que a gente começa a falar delas, elas começam a provocar coisas boas à nossa volta. Quando a gente começa a falar dos pensamentos negativos e começamos a dizer nada vai acontecer de bom na minha vida, vão só acontecer problemas à minha volta, eu não vou conseguir alcançar aquele objetivo, a empresa que eu tinha, ela vai cair e vai fechar. A Bíblia diz que as aves do céu vão levar a voz. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que por tu abrires algo no mundo espiritual pode acontecer algo na tua vida. Eu não estou a querer espiritualizar aqui a Bíblia. A única coisa que eu estou a tentar mostrar é uma coisa, é que nós temos de ter cuidado com as coisas que a gente fala. Sabes, a gente não conhece o mundo espiritual todo. A gente não sabe o grau de influência das nossas palavras. Porquê que Jesus disse que se nós aceitássemos Ele como Senhor e Salvador e confessássemos isso, seríamos salvos? É
Então ele disse isso de uma maneira muito prática que eu nem consigo entender. Mas isso qualquer coisa move no mundo espiritual que me dá a certeza no mundo espiritual, não sei de que maneira, da minha salvação. A minha confissão. Aleluia. Eu não sei explicar isso. A única coisa que sei é que Jesus explicou isso de uma maneira prática. O que falares vai acontecer. Sabes, nós continuamos a falar as mesmas coisas. Queremos que a nossa família mude, mas a gente fala mal da nossa esposa. Queremos que os nossos filhos mudem. Queremos resolver os problemas na nossa casa, mas não estamos a falar a linguagem de Deus na nossa casa. Verdade. Queremos mudar a dinâmica da nossa empresa, mas nós estamos a aplicar aquilo que é o nosso conhecimento e não o conhecimento de Deus na empresa. Sabes, o que acontece é que quando nós colocamos em prática as nossas coisas e não as coisas de Deus, os resultados vão ser os mesmos. Isso mesmo. Nós temos primeiro que saber que aquelas ideias vêm da parte de Deus e agora pensar, remodelar a mente. Paulo diz isso, renovai a vossa mente. Ou seja, se nós sabemos que aquilo é uma ideia de Deus, agora nós temos que renovar a nossa mente. Porque eu vou-vos dar exemplo. O que é que acontece? Quando num recipiente a gente coloca uma coisa que é maior do que o recipiente, ela não cabe. E o que acontece muitas vezes é isso mesmo, é que há pessoas que Deus quer colocar coisas tremendas na vida delas, mas não cabe lá, porque elas estão cheias de coisas que não deixam caber. Verdade. Pensamentos errados, maneira de ver a vida errada, maneira de atuar errado, maneira de agir errado. E o que acontece é isso, é que nada acontece de bom na vida da pessoa. Deus quer intervir, o Espírito Santo quer agir, mas o Espírito Santo não pode agir onde não haja ninguém que deixe de agir. E eu ouvi uma história, não sei se vocês já ouviram, não é uma história, este é um facto verdadeiro, é científico. Fizeram um teste com 2 ratos, não sei se vocês conhecem esse teste. Fizeram um teste com 2 ratos e agarraram esses 2 ratinhos e o teste era ver qual deles tinha a capacidade de sobreviver mais. Então a única coisa que eles eram expostos para ver se eles sobreviviam mais ou não era o mesmo ambiente. Era um recipiente de água em que eles eram colocados lá, mas um ia ficar com luz natural e o outro ia ficar sem qualquer tipo de luz. Ou seja, ele ia ficar às escuras. Então meteram o primeiro rato e o primeiro rato foi às escuras. E meteram o rato dentro da água sem qualquer luz solar. Aquele rato começou a lutar, aguentou 2 minutos vivo. 2 minutos vivo. Agarraram o outro rato e fizeram a mesma coisa. E meteram o rato no outro lugar. O rato começou a bracejar. E aqueles cientistas dizem que ele aguentou mais de 2 horas. Sabes? O que acontece não é apenas os factos exatos, podia ser mais ou menos tempo. A questão é esta: é quando a gente não tem luz, quando a gente não tem luz na nossa mente, quando nós não temos os pensamentos de Deus, não estamos a ter os pensamentos de Deus, o que acontece é que a gente não vê esperança em nada disso. Sabes, tu precisas de ser um recipiente de Deus limpo. Precisas de pensar as coisas que Deus pensa. Precisas de praticar as coisas que Deus pratica. Sabes, tu vais ser testado todos os dias para tentar te sujar. Sabes, o diabo vai tentar fazer o quê? Mesmo nas ideias de Deus, tentar te sujar. Como é que ele te suja? Com críticas dos outros, problemas que vêm à tua vida, mentiras que vêm à tua volta. E se vão te sujar e vão de quê? Vão tentar abafar as ideias de Deus para tu resolveres os problemas da tua vida. E sabe, há muita gente que passa adiante para ano sujo, com mágoas, duro do coração, sem pôr em prática a palavra de Deus. A palavra de Deus diz para perdoar, vamos perdoar. A palavra de Deus diz para nós, quando nos humilharem, quando nos envergonharem, darem glória a Deus, vamos dar glória a Deus. Mas nós fazemos o contrário. Sabes? Queres ir mais longe em Deus? Queres ter um 2014 poderoso? Eu quero. Amém. Se honesto comigo, queres? Eu quero. Amém. Vê se as ideias que vêm de Deus, as ideias que tu estás a ter, vêm da parte de Deus ou não. Para a tua vida.
Começa a pensar as coisas que vêm de Deus. Começa a pensar da maneira que Deus pensa. E começa a pôr em prática os pensamentos de Deus na tua vida. E depois, a última coisa, que é a mais importante delas todas. Porque com essa nós vamos conseguir fazer a diferença em todas as coisas. Olha o que aconteceu com o profeta. Diz assim em Jeremias 5,14. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Porquanto proferiste tal palavra, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, e este povo em lenha, de modo que o fogo consumirá. Aqui o profeta estava a passar um momento muito difícil. Porquê? Porque ele tinha tido muita resistência das coisas que ele estava a compartilhar, porque as pessoas estavam a tentar resistir àquilo que o profeta estava a dizer. Mas Deus disse algo ao profeta: olha, vai acontecer algo diferente. Agora, quando tu foste com o povo, o que vai acontecer disse que era um coração de pedra ao teu povo, que era um coração que tentava resistir à minha palavra. O que vai acontecer é que eu vou transformar esse coração de pedra em coração de lenha. E o que tu disseres, isso vai queimar essa lenha e vai acontecer uma manifestação sobrenatural. E sabes, para nós podermos ter realmente um ano cheio de resultados e que as nossas ideias se transformem em verdadeiros resultados, nós precisamos disto. Precisamos que haja uma manifestação sobrenatural na nossa vida. Sabes, aquelas coisas difíceis que tu estás a pensar, quando forem as ideias de Deus e as colocares em prática e permaneceres nelas e prevaleceres nelas, vai haver uma manifestação de Deus nelas. Amém. O que vai acontecer é que aquilo que era tão difícil, que tu tentavas lutar contra aquilo, tentavas que aquilo fluísse na tua vida, mas não flui, vai se tornar fácil. Amém. Vai se tornar fácil na tua vida. Aleluia, Pai. Sabes, essa é a manifestação de Deus. Quando vem a manifestação de Deus, as coisas que eram difíceis na nossa vida, elas tornam-se fáceis. Sabes, eu preciso da manifestação de Deus. Eu também, Senhor. Em 2014. Eu preciso que Deus aja de uma maneira sobrenatural. Sim, na minha vida. Senhor. Eu preciso que Ele dê as ideias e que através dessas ideias eu consiga, não travar essas ideias por causa da pessoa que eu sou, mas que me transforme cada vez mais à imagem e semelhança de Cristo, pensando como Deus pensa, vendo as coisas como Deus vê. Para quê? Para pedir a manifestação sobrenatural. Sabes, foi assim que Jesus fez. Jesus sabia que tinha um propósito. Ele sabia qual era a ideia de Deus para a vida dele. E ele o que fez, ele sabia que a vida dele implicava resultados diante de Deus. A nossa vida, aos olhos de Deus, Deus requer resultados. Não é por acaso que a Bíblia diz que Deus vai dar galardão às pessoas. Ele vai dar galardão apenas por causa das coisas que tu fazes. Ele vai dar galardão por causa das ideias que Ele te deu e que tu colocaste em prática e foste obediente. Porque Ele tem um propósito para a tua vida. A gente não consegue entender isto tudo. É muita coisa. Às vezes, para nós tentarmos entender a maneira como Deus vê todas as coisas até ao final do tempo. Mas Ele consegue explicar isso de uma maneira prática para nós conseguirmos entender. E é tão simples quanto isto. Se nós cumprimos o propósito que temos nesta vida, Deus vai nos compensar. E sabes, se tu cumprires as ideias de Deus em 2014, tu também vais ver muitos resultados em 2014. Aleluia. Eu creio, Senhor. Naquelas coisas que tu tens vazio, tu vais ver preenchimento. Nas coisas onde tu vês tristeza, Deus vai trazer alegria. Nas coisas onde tu vês problemas, Deus vai trazer resoluções. Sabes, esse é o nosso Deus. Ele transforma o mal no bem. Sabes, Ele vai trazer ideias, tu vais ficar doido. E vais pensar, poxa, quando é que é estas ideias? Aleluia. Essas ideias vão te dar soluções. Eu estava a contar e não contei. Eu comecei a história e não contei. Conheci um rapaz, que se calhar vocês conhecem, já devem ter visto o CD dele, trazendo a arca. E eu conheci um músico, estava no Brasil, estive com ele, lá numa conferência, e estava com ele a falar. Depois ele foi comigo para o aeroporto e nós estávamos a falar os dois. E ele contou-me uma história. Diz assim, olha, Rodrigues, tu nem imaginas o que aconteceu nesses dias, pá. Então eu ouvi uma história de um camarada como eu nunca vi na minha vida. Então, e ele começou a contar. Ele diz que conheceu um rapaz através do Twitter, porque ele tinha um interesse em montar um franchising muito conhecido lá no Brasil, aqui não é, mas de ensino de inglês.
de aulas de inglês. Um franchise muito conhecido e muito forte lá no Brasil. E ele tinha desejo também de ser franchisado naquela área. Ele mandou um tweet ao dono daquela marca. E ele respondeu que ele o conhecia, por causa do CD dele, e que o queria receber na casa dele. Mas ele nem sabia que aquele moço morava em Nova Iorque. E então ele foi a Nova Iorque. Quando ele chegou lá, e chegou à casa do moço, o moço disse que gostava muito, o moço recebeu-lo ao aeroporto e disse, e o moço disse que gostava muito dele, gostava muito das cenas dele, e ele nem sabia que ele era crente, nem nada disso, mas ele disse que era crente, e então levou para a casa dele. Quando ele chegou à casa dele, a casa dele era diferente, com aquele jogador de golfe, como é que é o nome? Muito conhecido, Tiger Woods, e de todos os famosos. E ele olhou para ele e pensou assim, como é que um gajo que é crente está aqui? Pensou ele na cabeça, ele a contar, como é que este camarada jogou aqui? Quero ouvir esta história. E ele então contou-lhe, olha, sabes como é que aconteceu na minha vida? Pá, isto é uma coisa que eu nem consigo explicar. O rapaz a contar para ele. Eu estava na igreja lá no Brasil, na minha igreja, e eu nem era assim, aquele crente que vinha à igreja todos os dias. Eu nem gostava muito da igreja. Mas fui lá à igreja e entrei dentro da igreja. Nisso veio uma irmãzinha lá na minha igreja, chegou ao pé e me disse assim, Deus quer te fazer muito rico. Essa é a ideia de Deus para tu abençoares a obra dele. Ele diz que ouviu aqui e eu digo, estou, não é? Tu gosta dessa profecia. E ele gostou da profecia. E ele ouviu aquilo, mas pensou assim, mas tudo bem, ok. E nisso, ele diz que começou a ter a ideia de montar uma formação de inglês. Então arranjou um professor e começou a fazer aquilo. Nisso, quando ele deu conta, ele começou a criar os franchisados. E aquilo cresceu de tal maneira no Brasil, tornou-se a maior empresa a fazer aquilo no Brasil. E esse rapaz, em apenas 2 anos, vendeu aquilo por $1 bilhão e tal de valor. E depois montou outros negócios. E então ele estava a contar como é que Deus pode transformar alguém que não é nada em alguém que é altamente rico. Aleluia. Sabes, eu ouvi a história também de um moço americano. Esses vocês conhecem. Nem que seja o nome dele. Ouvi a história de um moço americano. Que ele era de uma terrinha. Assim como eu lá em Castelo Branco. É bom. E ele saiu para Nova Iorque num momento da maior depressão financeira de Nova Iorque. Quer dizer, dos Estados Unidos. E ele foi, quando chegou lá, ele entrou dentro de uma igreja, porque ele só levava uma mala. Não conhecia ninguém em Nova Iorque e pensou assim, pronto, lá na minha igreja, lá na minha terra, ao momento a gente ia entrar dentro da igreja. E ele diz que entrou dentro da igreja. Quando entrou dentro da igreja, a igreja era uma igreja muito pequena, devia ter umas 15 pessoas. Mas disse, chegou um irmão ao pé dele, enquanto ele estava a cantar a Deus, que ele nem sabia onde é que ia dormir, onde é que ia. Ele não sabia nada, a única coisa é que ele estava ali em Nova Iorque, no cio novo. E chegou a irmã e disse assim, olha, Deus manda-me dizer, vai-te colocar numa fábrica de sabão a trabalhar. Ele ouviu aquilo. Ele nem sabia o que era sabão, porque ele era lá do outro lado. Aquilo era uma altura que o sabão estava a iniciar, ele era mais forte, era Nova Iorque. Ele ouviu aquilo, calou, tudo bem. E foi à procura de trabalho, quando saiu da igreja. Acontece, bate numa fábrica, que ele sabia que era de sabão, e ali o rapaz contrata, e era uma fábrica de sabão. Só que os donos da fábrica de sabão, onde ele trabalhou, viram que ele era como se fosse quase um órfão, não é? Então deixaram-no ficar a dormir, e davam-lhe comida, e ele trabalhava para pagar isso. Só que os senhores não tinham filhos. E esse moço foi crescendo ali no meio deles. E começou a ganhar o coração deles. E sem usar em conta, começaram a tornar aquele moço e ele tornaram-se, ganharam uma grande afinidade. Começaram a tratá-lo quase como um filho. E esses senhores, antes de morrerem, eles já eram a maior fábrica de sabão de toda a Nova Iorque. Das mais fortes, milionária. Mas esse moço, deixa-me contar antes a história, quando ele estava na igreja e a irmã deu dessa profecia. Antes disso, ele tinha acabado de fazer um voto. Ele disse assim, Deus, uma coisa eu sei é que se tu me abençoas aqui em Nova Iorque, eu vou ser sempre fiel contigo em tudo que é Nova Iorque. Eu tinha uma ideia.
Sabe o que é que aconteceu? Nisso, ele, quando estava lá, os senhores morreram e deixaram tudo no nome dele. Uau. E ele tornou-se dono da fábrica de sabão. Ele que era sempre contribuinte, sempre foi fiel naquilo que ele fazia. Agora ele entendia porque é que Deus o tinha colocado ali. Então pôs em prática a ideia de Deus. Agarrou na empresa dele e transformou a empresa dele para ser uma empresa, para tudo que dava 10% da empresa, ser 10% para todos os missionários pregados dos Estados Unidos para outros países. Ele tinha mais de 200 missionários. Aleluia. Nisso Deus começou a dar outra ideia, que ele criava uma coisa chamada pasta de dentes, na altura ainda não se existia, que hoje tem em todo o mundo, e vocês conhecem, vocês já usaram, que é a Colgate. É. Quando tu usas uma Colgate, há pessoas que recebem apoio financeiro, missionário, através da Colgate. Amém. Esse homem já morreu, mas a Colgate continua a fazer a coisa, porque Aleluia. está nos produtos da Colgate. Glória a Deus. Sabes? Quando Deus dá uma ideia, imagina um homem que chegou lá pobre, mas que Deus fez muito rico. Aleluia. Muito mais do que fazer rico. Pai. Deus fez dele ser rico para outros. Amém. E enriqueceu a vida de outros. Glória a Deus. Sabes, Deus tem uma ideia para nós, a ideia não é só para nós, é para além de nós. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos das ideias de Deus porque elas não são apenas elas são resposta às nossas orações certas. Quando Jesus disse que a gente não sabia orar, Ele estava-se a referir a isso. Nós pedimos pelas nossas ideias, Deus dá-me isto, dá-me aquilo. Deus responde dentro das ideias dele. Mas Ele tem uma ideia para a tua vida, Ele responde. Daquilo. Quando tu oras e dizes Deus, porquê? Porque aquilo não é apenas para o teu benefício. Aquilo está além da tua vida. Está dentro do propósito de Deus para ti. Oh, meu Deus. Sabes, e se tu queres entrar em 2014 como deves entrar, como um grande cabeça, com as ideias de Deus, com a mentalidade de Deus, com a vida de Deus, com os pensamentos de Deus, entrando para resolver os teus problemas. Se tens problemas, Deus vai te ajudar a resolvê-los. Tu possas esta manhã orar aqui a Deus. Tu não vieste aqui para assistir apenas a um culto. Tu Aleluia. vieste aqui para Deus te dar ideias. Jesus. Aleluia. Vieste aqui para o Espírito Santo falar contigo. Vieste aqui para Deus começar a falar coisas ao teu coração. Vieste aqui para Deus começar a revelar coisas a ti. Para Deus começar a falar coisas que na tua vida estão em caos. Para Deus começar a estabelecer a ordem. Porque Deus, sempre que Deus intervém, Deus estabelece do caos para a ordem. Deus é um Deus de ordem. Deus transforma o caos em ordem. E Deus vai fazer isso também nas nossas vidas em 2014. Eu creio. Através das suas ideias. Creio, Jesus. Busca esta manhã. Sabes, nós somos um ser de razão. Nós precisamos de entender as ideias de Deus. Busquem em Deus aquilo que são as ideias mesmo de Deus. Se elas têm da presença de Deus, se elas não têm um propósito para além da tua vida, elas não são de Deus. Se elas são apenas egoístas, para tu usufruís apenas, elas não são de Deus, elas são tuas. Eu também tenho muitas dessas. E às vezes até gosto de acreditar nelas, não é? Elas motivam-nos a gente ter isto, ter aquilo, ter o outro. É bem assim. Mas não quer dizer que sejam as ideias de Deus. E por isso é que às vezes, tantas vezes, a gente tem batido na parede. Sabem, eu deixei de bater na parede, eu quero atravessar paredes. Eu quero atravessar paredes. Aleluia. Eu quero atravessar as paredes que Deus colocar, que Deus permitir, porque eu quero que as pessoas vejam que aquilo não foi eu que fiz, mas foi a manifestação. Aleluia. Foi a manifestação do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que deu a ideia. Foi o Espírito Santo que agiu. Aquilo tem um propósito de Deus, está além da minha vida. Amém? Se tu queres isso para a tua vida, eu queria que tu colocasses de pé. Eu quero orar por ti esta manhã. Eu já tive lugares em que Deus falava diretamente comigo e havia pessoas em que eu não aguentava nem de pé. E havia pessoas ao meu lado que a voz de Deus não tocava nos corações deles. Sabem, às vezes a gente está caminhando na fé. Eu já vi isso acontecer. Pessoas ao meu lado a receberem tanto de Deus e eu ali sem receber nada de Deus. Porque às vezes a gente começa a desacreditar de Deus. Sabes, eu tenho a certeza que Deus quer falar contigo aqui esta manhã. Não sou eu que vou falar contigo. É Deus que tem as ideias para ti. Jesus disse que estaria sempre connosco. Obrigado, Senhor.
cuidaria de nós, que enviaria o seu Espírito Consolador para nos cuidar, falar ao nosso coração, mostrar-nos os seus propósitos. E sabes, esta manhã Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está disponível. Ele quer falar com o teu coração. Quer trazer as ideias, quer mostrar que elas fazem parte dele. E sabes, as ideias, às vezes, Deus não quer dizer que elas não vão ser combatidas pelas trevas. Eu sinto que Deus vai fazer aqui algo também esta manhã. Vai suscitar ideias que já foram ao teu coração. O diabo tem matado o teu coração. Sabes, eu quero. E que tu decidisses esta manhã buscar a Deus de uma maneira diferente. Dizer, Deus, eis-me aqui. Eu quero entrar este ano, de cabeça do ano, com as tuas ideias, com as ideias que vêm da tua procedência. Eu não vou caminhar mais sozinho. Eu quero